você ainda não chegou, gostaria de te convidar para que você chegasse. Eu sei que você está pensando assim, você não está vendo meu corpo aqui? Não, seu corpo eu já vi que está aí. O que não necessariamente significa que você está aqui agora. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano em queda é estar presente no presente. Tem gente que tem agorafobia, medo de estar no presente. Alguns de nós que estão aqui nessa manhã podem estar em algum lugar do passado. É a galera da depressão. Alguns de nós estão em algum lugar do futuro. É a galera da ansiedade. É a galera que gosta de um deslocamento sem movimento. E tem uma galera que está aqui agora, mas também não está presente no presente porque está com excesso de presente. O que é a galera que está com excesso de presente? É gente que está estressada. Só caramba, é difícil estar presente no presente. Eu me lembro de Deus falando com Moisés, Êxodo capítulo 24, verso 12, a parte A. Ele falou assim: suba-me ao topo da montanha e chegando lá esteja lá. O dia que eu li isso a primeira vez, eu falei, mas isso aí é óbvio, né? Se alguém sobe uma montanha, quando chegar lá só pode estar lá. Mas aí eu tive bons mestres que me ensinaram o seguinte: aproxime-se desconfiado da vida sagrada, de que há alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Aí eu fui ler no original, né? Aí no original estava escrito assim: suba-me ao topo da montanha, chegando no topo da montanha, esteja no topo da montanha. Eu falei, isso é ensino fundamental? Por que é essa repetição? Pelo óbvio. Porque é muito difícil estar presente no presente. Deus, quando falou com Moisés, foi antes do advento da cruz do Calvário. Então, conversar com Deus naquela época era um negócio assim, sério, assim como ainda o é. Só que, conversar com Deus, imagina a mente do Moisés. O que Deus está comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Ó. O cara começou um processo mental e começou a andar, e foi. Quando ele chega no topo da montanha, ele inicia um novo processo mental. E agora, como é que eu faço para descer daqui sem morrer? Vai que eu rolo, morro abaixo e causo uma avalanche e morro. Ó. Aí a pergunta é, em que hora que Moisés estaria no topo da montanha? Nunca. A ansiedade não deixa. Ou é ansiedade, ou é depressão, ou é estresse. Esse é o problema. Então nessa manhã, se você ainda não chegou, achegue-se. Achegue-se porque, assim como dois dos nossos poetas disseram, um se chama Emicida e o outro Gilberto Gil, a nossa casa é no agora. A nossa casa é no agora e a gente mora no agora. O agora é o melhor momento que existe. Esse é o momento que a gente tem para viver. Ou você vive agora, ou você não vive jamais. Às vezes nós perdemos muito de Deus porque a gente não está presente no presente. Então se você ainda não chegou, estou te convidando. Eu cheguei. Então, se você não chegou, chega aí. Tem coisa boa para nós. Eu percebi que vocês saíram de uma série cujo título era Quem Precisa de Deus? Título interessantíssimo. Se eu precisasse responder isso, eu responderia com o espírito do Evangelho. Todos precisam de Deus. Que tipo de todos é esse? Todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Então todos precisam, todos carecem. A grande questão é que nem sempre a gente se dá conta disso. Por exemplo, quem precisa de Deus? Todos aqueles que se deram conta de que a vida tem que ser infinitamente mais do que o ciclo da biologia. Só como assim, André? O que é o ciclo da biologia? Você estudou lá em ciências. Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Eu, por exemplo, sou de uma geração que eu me chamo sobrevivente. Alguns me chamam de André, alguns me chamam de Michelin, mas eu gosto de me chamar de sobrevivente. Por quê? Eu sobrevivi à fase mais difícil que tem na vida. Qual é a fase mais difícil que tem na vida? A adolescência. É muito difícil adolescer sem adoecer. Eu, por exemplo, tenho pouquíssimos amigos que têm a mesma idade que eu. Às vezes eu estou contente, feliz, quero celebrar com os caras que têm a mesma idade que eu, já não estão mais aqui. Eles moram em 2 condomínios riquíssimos aqui da cidade. Por exemplo, condomínio municipal Retiro, condomínio particular Portal da Saudade. Estão lá aguardando a ressurreição, porque eles desprezaram o mandamento. Honra seu pai e sua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Morreram faz tempo que eles deixaram o planeta. Aqueles que descobrem que a vida é mais do que o ciclo da biologia, percebem que há que haver algo mais. E o segredo é alguém mais, não é algo, é alguém. Por exemplo, aqueles que também se dão conta de que os seres humanos não são determinados biologicamente falando. Por exemplo, um gato, um cachorro é determinado biologicamente falando, nós não. Tem gente que não sabe disso e vai quebrar a cabeça na existência. Nós não somos determinados biologicamente. Só como assim, André? Por exemplo, se você pega um gato, você pega um pires, coloca leite.
Pega uma caixa, coloca areia. O que o gato vai fazer segundo a sua determinação biológica? O gato vai tomar o leite do pires, fazer o cocô na areia. Se você pegar uma criança que não é determinada biologicamente, a criança vai virar o pires, jogar o leite fora, comer areia. Isso não é possível, velho. Por quê? Porque criança tem que ser educada para aprender a ser gente. Só que interessante. E digo mais, se não aprender a ser gente quando é criança, não aprende nunca mais. Tem gente no planeta que não aprendeu a ser gente. E detalhe, aprender e a gostar de ser gente. Tem isso também. Tem gente que não gosta de ser gente. Eu não gosto louco. Por que nós estamos reunidos aqui nessa manhã? Por uma razão simples. A salvação, ela é pessoal. No entanto, o discipulado é comunitário. O que isso significa? Que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da mutualidade, sem a qual a gente não tem possibilidade de reaprender a ser gente da maneira certa. Observe o que eu disse. Reaprender a ser gente da maneira certa. Você fala, por quê, André? Porque nós não aprendemos a ser gente da maneira certa. Nós passamos muito tempo na dimensão das trevas. E na dimensão das trevas, a gente não aprendeu as coisas do jeito do reino de Deus. Ainda que a gente, por exemplo, saiba alguma coisa sobre moral não tem que ver com o reino de Deus. Como assim, André? Tem os caras aí da moral e dos bons costumes. Por uma questão muito simples. Moral tem que ver com maioria. Se a maioria decidir que algo está certo, está certo. E quem diz que a maioria sabe o que está certo e está errado? Sendo que nós, todos nós, somos afetados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que você acha que você tem problema de obedecer a Deus? Porque Deus é o sumo bom. Deus é bom. Deus é o bom total. Deus fala, isso é bom, você fala, é mal. Deus fala, isso é mal, você fala, é bom. Por quê? Porque você está sob efeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi Deus que te disse que o que você chama de mal é mal e o que você chama de bem é bem. É você que diz. Isso é um problema para nós. Porque isso tem um nome, chama autonomia. Autonomia em relação a Deus tem outro nome na Bíblia Sagrada, chama rebelião. Então, nós não fomos feitos para autonomia, nós fomos feitos para heteronomia. Ou seja, alguém fora de mim tem que me dizer o que é certo e errado, a ponto de eu, em obediência, começar a viver pela teonomia. Isso aqui, o que é teonomia? É quando você já nem sabe se foi Deus que quis ou você. Misturou de tal maneira que é uma coisa fantástica. Mas só, André, na boa mesmo? Estou enrolado, hein? Eu sei, irmão. Você acha que o Espírito Santo nos reuniu aqui nessa manhã para quê? Não é para fazer tudo de novo. É para a gente perceber o que é o novo e ter possibilidade de fazer tudo de modo novo a partir da nossa novidade de vida. Quando isso entra em nós, aí a reunião ganha outro sentido, outro significado e outra conotação. Quem precisa de Deus? Todos nós. Só te dei duas razões, só duas. Aqueles de nós que já perceberam que a vida precisa ser infinitamente mais do que o ciclo da biologia, têm em Deus a resposta. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Viver é infinitamente mais do que só sobreviver. Aqueles que percebem também que não são determinados biologicamente, têm em Deus a sua resposta. Só Deus pode nos ensinar o que é ser gente da maneira certa. O que é ser humano. Só André, mas eu não sou humano, não? Não. Nem eu e nem você. Eu só conheço um humano. Jesus de Nazaré. Tanto é que, quando a gente erra, a gente quer sair com aquela. André, mas você tem que entender, errar humano. Não. Não é mesmo. Errar é anti-humano. O Evangelho nos ensina, por exemplo, que Jesus jamais errou. Jesus jamais pecou. Jesus é humano. E você e eu? Não. Então, errar é anti-humano. A gente só erra porque nós não somos humanos à semelhança de Jesus. Qual a importância dessa reunião? Que hoje, espero que o Espírito Santo faça uma mixagem entre o que eu estou dizendo e a sua própria vontade, de tal modo que você o ouça. Se isso se efetivar, você vai sair dessa reunião, pelo menos com consciência de como é que um ser humano salvo deve viver. É simples assim. Então, quando a gente fala quem precisa de Deus, basicamente é sobre isso que a gente está falando. Quem precisa de Deus? Pessoas que já chegaram a esse nível de compreensão e de discernimento. E, por exemplo, eu vi que o Pedro falou sobre ciência, eu nem tenho todas aquelas perguntas para quebrar os caras da ciência, eu nem tenho.
desde tudo respondido para mim. Mas se o cara insistisse comigo, eu só diria para ele assim, como é que o nada pode criar seres que produzem poesia? Explica para mim. Como é que o nada pode criar seres que são poetas? Dorme com esse barulho aí. Problema deles. Problema deles, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com isso. Eu sou um camarada da fé. Não tenho problema nenhum com a ciência. Nenhum. Nem perco noite de sono por causa disso. Porque para mim não é uma relação antagônica, é uma relação dialética. Eles é que precisam provar aquilo que eu afirmo. Eu sou da fé, eu faço afirmações sobre Deus. Quem tem que provar são eles. Que continuem tentando. Eu prefiro experimentar a Deus. Eu não estou com todo esse tempo, com essa paciência. Mas deixa os caras brincarem. Até porque eles só podem brincar de ciências porque a gente existe. Porque se não fosse a teologia, que é a mãe de todas as demais ciências, ninguém poderia fazer ciência no universo. Simples assim. Viu que coisa fantástica? Eu sou do time daqueles que creem. E eu creio porque é absurdo. Porque se não fosse, eu entenderia. Já disse o Tertuliano. Eu sou do time que crê. E para crer nisso aqui, tem que ser pela fé. Porque tudo que está aqui é absurdo. Porque o autor daquilo que está aqui é o absurdo total. Deus é absurdo. Não dá para você entender Deus. Que dia que você vai entender Deus, cara? Como assim? Você está com essa pretensão mesmo? Não dá. Dá para você crer. Por que dá para você crer? Porque é absurdo. Quando é absurdo, não há possibilidade de entendimento. Está para além de toda compreensão e de toda lógica. Então você crê. Porque tudo que Deus fala é um grande absurdo. Então, começando por um texto que está no meu coração para essa manhã, eu quero te chamar para a gente conversar um pouco sobre os movimentos, ou alguns dos movimentos desse Deus que é um grande absurdo. Para isso eu separei um primeiro texto, que é Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Eu vou ler o verso 9 e o verso 10. Lucas 19. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar graças por esse tempo, por esse espaço, por essa ocasião, por essa possibilidade que nós temos de nos acercar das Escrituras. Obrigado, Deus, porque reconhecemos que tudo isso é favor do Senhor. Então a nossa oração é tão somente uma: que o Teu Santo Espírito possa nos equalizar, nos aquietar, de tal modo que nós possamos aproveitar com todo empenho esse espaço e esse tempo. De tal maneira que ao término dessa reflexão e dessa reunião, a nossa compreensão seja ainda maior do que exatamente é agora. Portanto, suplicamos que o Senhor nos livre de toda distração, de todo erro e de todo equívoco, de tal modo que a Tua palavra nos chegue ao coração. Nessa manhã, é desse jeito que nós oramos. Fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse texto que eu li com vocês, provavelmente você já deve tê-lo ouvido, quem sabe numa reunião evangelística. E diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando você estreita a sua visão para uma visão, entre aspas, somente evangelística, você perde a noção do todo. Você acha assim que Jesus veio só salvar a alma dos seres humanos. É infinitamente mais do que isso. Porque o que se perdeu não foi só o gênero humano, foi a criação total. Quando ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, é exatamente tudo. Até mesmo a compreensão de quem seja Deus. Só como assim, André? Por exemplo, não sei se você já percebeu, mas a palavra mais mal compreendida em todas as culturas e línguas é exatamente essa: Deus. Quando você pronuncia o termo Deus, o título Deus, começa a surgir vários preconceitos. Todos os traumas aparecem. Por exemplo, não sei se você lida com isso,
Quantas pessoas você conversa e você cita o título Deus e começa a falação? Não, mas que é isso, que é aquilo? Por quê? Por causa de mais experiências. Isso me faz lembrar de um irmão nosso do passado chamado Tolstói, quando ele disse o seguinte: não julgue Deus pela maneira como nós vivemos erradamente aquilo que Deus nunca disse para a gente fazer. Entendeu? É interessante, cara. Eu conheço uma galera no planeta que está nessa até hoje. Ah, mas os crentes, foi problema deles, velho. E daí, cara? Isso é só uma desculpa para você não se dobrar ao Todo-Poderoso. Isso é desculpa. E eu com isso? Tem um montão de charlatães no planeta. Eu tenho a decisão de não me tornar um. Problema deles. Que Deus lhes conceda espaço de arrependimento. Simples assim. Deus é a palavra mais mal compreendida em todas as línguas. Agora tem um detalhe, eu já disse há pouco. Deus não é um nome. Deus é um título. Até porque Deus, sendo quem é, não pode caber em nome nenhum. Não tem como. Porque nome limita. Nome te separa dos seus pares. A questão é, e quem diz que Deus lhe tem alguém que seja igual? Não tem. Então Deus não precisa de um nome. O Moisés perguntou para Deus, qual é o seu nome? Interessante, né? Aí ele falou assim, eu sou o que sou. Moisés virou as costas e foi embora. Se eu tivesse lá, falou, pergunta mais aí, rapaz, tá na frente dele, pergunta mais. Oh. Só que quando ele respondeu isso, piorou. Eu sou o que sou. Eu sou o que for necessário conforme a circunstância e a ocasião. Eu falei, como é que é? Porque eu não sei se sabem, mas na língua hebraica ninguém conjuga o verbo ser. Ninguém. Você acha que Jesus morreu por quê? Porque ele ousou conjugar o verbo ser. Eu sou. Ninguém faz isso em hebraico. Ninguém. Se você estiver em Israel e alguém te perguntar e você precisar responder em hebraico, qual é a sua nacionalidade? Você nunca vai falar, eu sou brasileiro. Você fala, eu brasileiro. Ninguém pode conjugar o verbo ser, exceto Deus. Por quê, André? Porque ninguém é. Você não é. Só Deus é. Por isso que Deus não existe. O que existe é o que foi feito. Deus, como não foi feito, é incriado, ele é. Ele não existe. Oh, interessante. Qualquer camarada inteligente sabe disso. Aí os caras ficam gastando tempo querendo provar a existência de Deus. Você é doido, cara. Não dá. Só existe aquilo que foi criado. Deus é de outra dimensão. Deus é o Criador. Ele não é criado. Portanto, ele não existe. Ele é. Coisa fantástica. Mas aí quem não sabe disso perde um tempão na existência, dá cabeçada. A questão é, e quando falamos de Deus, sobre quem estamos falando? Sobre quem estamos falando é a grande pergunta. Isso me faz lembrar, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, Moisés deixou um enigma para nós. Porque no primeiro verso da Bíblia está escrito assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto. Eu creio que foi Moisés que escreveu. Tem um montão de gente que não crê. Beleza, vamos seguir em frente. Moisés, no capítulo 6 de Deuteronômio, disse assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Na nossa língua, em português, nessa versão aqui, nessa tradução, a gente não tem noção da profundidade do que está sendo. Para nós, dá uma ideia de unicidade, que Deus é o único Deus. Já é bom, já nos traz a ideia de monoteísmo. É fantástico, mas é infinitamente mais profundo. Só como assim, André? Por exemplo, em hebraico está escrito assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu Hashem Echad. Interessante. O que Moisés está dizendo? Que há mais pessoas na família, Deus. Você fala, André, como é que você sabe disso? Que é o seguinte, em hebraico existem duas palavras para você se referir a uma, único, única. Uma palavra é Yahid, a outra é Echad. Quando você quer se referir a uma peça única em si mesmo, você usa a palavra Yahid. Uma caneta, um lápis, uma coisa única em si mesmo. Mas quando você quer fazer menção a uma unidade composta por outras unidades, por exemplo, um cacho de uvas, aí você usa a palavra Echad. O Moisés disse que Deus é Echad. O Moisés se referiu a Deus no plural. Por exemplo, nós sabemos disso por revelação. Os judeus nunca conseguiram compreender isso na sua totalidade. Por isso que quando Jesus disse, eu sou, os religiosos bugaram o sistema. Porque como assim? Você está se fazendo como Deus, Jesus? Mas eu sou uma das pessoas da família Deus. Deus é uma unidade composta por outras unidades. Aí a gente tem um nome para isso, chama Trindade. É o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma família, Deus é uma comunidade. Olha que coisa fantástica. Quando ele criou algo à sua imagem e semelhança, sendo ele uma família e uma comunidade, ele só poderia criar o quê? Uma outra família. Você fala, André, é isso mesmo? Está escrito, só que a gente não consegue perceber, porque a gente às vezes lê muito de qualquer maneira, só para marcar o xizinho lá na tabela assim, porque fica feio, 31 de dezembro, o pastor da comunidade chega, pede para levantar a mão aqueles que leram a Bíblia toda esse ano, já tem 30 anos que você está aí na igreja e não lê nunca, aí você fica envergonhado, aí você pega a fichinha para ler, aí lê de qualquer jeito. Você não percebe a implicação e a profundidade e a extensão. Por exemplo, se você tivesse lido com atenção capítulo 5 de Gênesis, verso 1 e 2, você perceberia. Só como assim, André? Está escrito lá assim, esse é o livro da genealogia de Adão no dia em que foram criados. Macho e fêmea os fez e deu-lhes o nome de Adão. Olha que interessante. Tem algo aparentemente equivocado nesse texto. Então, o que está aparentemente equivocado nesse texto? Que há duas pessoas, um só nome. Qual é o nosso problema? Que a gente acha que Adão é o ser humano do sexo masculino. Quem te falou isso? Onde você aprendeu isso? Quem te falou isso? Onde está escrito isso? Em lugar nenhum. A gente só repete isso, mas isso não é verdade. Só como assim, André? Quando Deus criou algo à sua imagem e semelhança, sendo ele uma família, ele só poderia ter criado outra família. Adão não é o nome do ser humano do sexo masculino, Adão é o nome do casal. É só, que isso, André? Eu acabei de falar para você. Só que, quando houve a queda, Adão ficou com o nome para ele e deu nome para a esposa dele. Ela não precisava de nome. O que eu te falei sobre nome? Nome tem que ver com identidade. Nome individualiza. Eles eram um. Eles eram uma unidade. Porque Deus é uma unidade composta por outras unidades. Quando ele criou algo à sua imagem e semelhança, só poderia ter criado outra unidade. Mas houve a queda e já houve a ruptura. Isso é mesmo? Está escrito. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, traduzindo, casamento é coisa para homem. Menino não pode casar não. Tem que ser um homem para casar, que o negócio é frenético. Então, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa e ambos se tornarão uma só carne. Quer tentar assim, saber qual é a palavra para uma só carne? Errado. É só, meu Deus do céu, uma só carne. Por isso que separar dá um problema, não dá nada, o negócio é complexo. A gente vai perdendo tudo isso aí, não sabe onde a gente está se metendo. Interessante, quando Deus criou algo à sua imagem e semelhança, criou outra família. E aí o nome dessa família era Adão. O dia que ele chamou Adão e chegou só o ser humano do sexo masculino, eu falei, já deu ruim já. Porque quando Adão deu o nome de Eva para sua mulher, isso é uma comunicação extraordinária para nós também. O nome significa que ela seria a mãe de todos os viventes. Essa é a parte positiva. Mas dar nome a alguém significa que você é maior que ele. Isso é interessante, por isso que você não escolheu o nome que você tem. Foi seu pai que era maior que você, sua mãe escolheu, foi isso aí mesmo e pronto, acabou. Se você não gostou, troca agora, mas naquela hora foi isso. Interessante, não precisava de nome, porque nome te distingue dos seus pares, eles eram um. Quando Deus cria algo à sua imagem e semelhança, ele cria exatamente outra família. Interessante. E a pergunta que a gente pode fazer é, e por que Deus precisou criar? Interessante. Por que Deus criou? Interessante que outro poeta nosso, pela graça comum, respondeu essa pergunta. Os teólogos não responderam não, mas o Djavan já respondeu. Porque o amor não cabe em si. Eu falei, perfeito! Deus na sua solidão, Deus não tem carência de nada. É Deus de quem nós estamos falando. É Deus, irmão. Deus está satisfeito consigo mesmo. Interessante que os irmãos da Capadócia deram até um nome para o relacionamento de Deus. Chama pericorese. É uma eterna dança de roda. Olha que interessante. Ele está chamando todo mundo para entrar na dança. Só vive mal agora quem quer. Pericorese. Lembra quando João disse assim, 1 de João 4,18? Deus é amor? Essa não é uma definição ontológica acerca de Deus, porque Deus não cabe em nenhuma definição. Deus é amor. Amor é o nome do relacionamento das pessoas da família Deus. Deus vive nesse modo, desse jeito. Por isso que ele chama a gente também para participar. A pergunta é, e por que Deus criou? Javan respondeu, porque o amor não cabe
em si. Mas aí você sabe que no capítulo 3 já teve assim uma interferência. Capítulo 3 de Gênesis. O que a gente tem no capítulo 3 de Gênesis? Rebelião. A gente tem a queda. E aí deu problema. Versículo 15, Deus reinventa a maternidade. Só como assim, André? É porque a maternidade até então era tão somente um meio dos seres humanos se multiplicarem. A partir de Gênesis 3,15, Deus reinventa a maternidade. Ele diz assim: a partir de um ventre de uma mulher, eu vou vir, vou entrar na história e vou resolver a bagunça que vocês fizeram na história. E a sua pergunta pode ser: e por que Deus tem que entrar na história para resolver o problema na história? Ué, porque a gente fez uma bagunça na história, e se não resolver na história, não resolve em lugar nenhum. Isso é interessante. Tudo que se acontece depois é o desenrolar desse projeto de Deus. Quando você não sabe isso, você pode ser enganado, por exemplo, pelos televangelistas. Porque os caras vão usar o Antigo Testamento de uma maneira completamente equivocada. Não tem necessidade de você cair nesse engodo. É só você saber, por exemplo, qual é o movimento de Deus no Antigo Testamento, qual é o movimento de Deus no Novo Testamento. É simples, até uma criança entende. Só como assim, André? Por exemplo, qual é o movimento de Deus, qual é o propósito de Deus no Antigo Testamento? Deus quer entrar na história para o bem da humanidade. Ele quer nascer. Só que interessante, Deus quer vir como uma criança, fazer o que deve ser feito, e na cruz ele vai dizer assim, ó: está consumado, está pago a dívida, só não vive bem agora quem não quiser. É isso que Deus quer. Aí ele começa a desenvolver esse projeto. Só na mesma... capítulo 3 você viu. Reinvenção da maternidade. Só que aí no capítulo 6 já deu ruim de novo. A terra se encheu de violência. Por que a terra se encheu de violência? Porque assim, teve um camarada que resolveu sair da presença de Deus, cujo nome era Caim. E o Caim fez algo que Deus disse para não se fazer. Deus nunca deu essa ordem para o ser humano. O que Caim fez? Construiu uma cidade. Cidade é um ato explícito de rebelião contra Deus. Deus projetou o ser humano para viver num jardim. Extraordinário. Aí o Caim, em rebelião, construiu uma cidade. Aí a terra se encheu de violência. Capítulo 6, chega um camarada chamado Noé. Aí Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus deu uma ordem para ele: constrói uma arca. Você fala assim: André, é o seguinte, até onde eu sei, Noé é fazendeiro. Como é que um fazendeiro constrói uma arca? Da mesma maneira que eu e você, quando a gente obedece a Deus, vai estudar para você aprender. Deus te dá a ordem, agora se vira e aprende e faz. Porque assim, fazendeiro fazer uma arca que nunca foi feita é um negócio fantástico, irmão. Não tinha madeira lá prontinha, não. Se vira. 120 anos de construção, cara. Aí o cara entrou na arca, foi salvo do dilúvio, uma coisa fantástica. Depois ele saiu. Aí aqui tem um detalhezinho que nem sempre a gente se dá conta. Quando ele saiu com ele mais 7 pessoas. Traduzindo, talvez você nunca se deu conta disso, mas desde esse dia só existe uma família na Terra. Qual família existe na Terra desde o dilúvio? A família daqueles que obedecem a Deus. Qual é o problema que a gente tem hoje? Tem um montão de gente espalhada pelo planeta que não sabem viver do jeito da família daqueles que obedecem a Deus. Esse é o problema. E aí quem não sabe que só tem uma família na Terra, e essa família que foi preservada porque obedeceu a Deus, vive contra Deus. Qual é a nossa mensagem para essa galera, por exemplo? Isso aí que você está vivendo é completamente diferente da nossa família. O cara vai ficar com aquela cara de ponto de interrogação para você: quê? Mano, você não sabe não? Só existe a nossa família na Terra. O cara fala: que negócio é esse, nossa família na Terra? Rapaz, nossa família é importante, nossa família trouxe até o Salvador para a Terra. O cara: o quê? Você é doido? Você não sabia não? Te contar, é assim, ó. Aí um outro dia, no capítulo 12, Deus chamou um cara chamado Abrão. Falou para ele assim: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te falar um negócio, irmão. Se falar isso para sua mulher, eu quero ver se emplaca. Depois que tiver com a vida estabelecida, entendeu? Lá no meio dos idólatras, politeístas, vários deuses, você chega para sua mulher e fala assim: aí, meteu o pé. Você não sabe o que é o Tuareg, irmão. Você não sabe o que é deserto, entendeu? Sem entrar no deserto, sem a proteção do seu clã, mano, você não dá 2 passos. Aí a sua mulher fala assim: como é que é?
Vamos sair daqui, vamos sair da nossa segurança, da nossa comodidade, da nossa zona de conforto e vamos nos meter ali no deserto ali. Eu vou para um lugar aí. Que lugar é esse? Não sei não. E quem te falou? Deus. Qual deles? Não, o único. Que único que é? Você está maluco? Olha só que zoeira. O que isso nos ensina? Na nossa família, a fé tem que ser maior do que a informação. Eu conheço uma galera que ainda está assim, André, eu não vou obedecer a Deus nesse negócio não, porque eu não entendi tudo. Eu falei, então continua do jeito que você está aí, sentado aqui, ó. Você acha que Deus vai te mostrar tudo para você decidir se você vai ou não? Continua do jeito que você está. Não é assim. Não é assim. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Primeiro você obedece. A informação é essa. Então vai. Aí você fala assim, André, mas aí não dá. Esse é o problema. Quem é o Deus que você ouve? Esse é o ponto. Quem é o Deus que você ouve? Quando você ouve Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não interessa para onde eu vou, porque interessa de fato com quem eu vou. Porque a questão é, eu não preciso saber para onde eu vou, eu preciso saber com quem eu vou. A grande questão é, Deus nunca vai me dizer tudo, mas no caminho, Ele vai se mostrando cada vez mais para mim. Isso para mim me basta. Então, na nossa família, a informação é sempre menor do que a nossa fé. Porque a nossa fé tem que ser maior do que a informação. Isso é extraordinário. Deus chamou Abraão. Por quê? O que Deus falou para Abraão? Abraão, eu sei que você não sabe, mas eu sei. Eu reinventei a maternidade, estou querendo nascer, vou te chamar para participar comigo. Se você participar comigo, sua vida vai ser extraordinária e eu vou fazer o que eu quero. Porque eu sou Deus, sou soberano. Se você não quiser participar comigo, eu vou fazer o que eu quero também, porque eu sou soberano e a minha vontade não sofre solução de continuidade. Agora, eu preciso lhe informar, sua vida vai ser ruim demais. O que você vai querer? O óbvio, né? Falando desse jeito, é claro que eu vou. Mas foi difícil para ele ir, mas foi. E aí a coisa andou, até que a gente chega assim, por exemplo, estou dando um salto extraordinário, Mateus 1,21. Aí está lá, colocará o seu nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Extraordinário. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Extraordinário. Quando você entende isso, fala, olha, qual é o projeto de Deus no Antigo Testamento? Deus quer nascer para o bem da humanidade. Deus quer entrar na história para o bem da humanidade. Qual é o projeto de Deus no Novo Testamento? Aí faz uma inversão. Deus tem um propósito na humanidade para o bem da história. Traduzindo, Deus não quer que a história termine em maldição. Ele quer que a história termine em salvação. Então ele tem um projeto na humanidade para o bem da história. Aí a pergunta é, e como é que Deus realiza isso? Aí ele começa a recriar a humanidade. Porque a gente perdeu isso lá no Éden. Lembra que eu disse para vocês? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, uma síntese ministerial de Jesus é uma operação de resgate. Jesus, pela igreja, está resgatando a compreensão do que seja humanidade. É só, como assim, André? É simples. Eu, por exemplo, você, individualmente, somos chamados para sermos como Jesus. Cada um de nós precisa ser como Jesus. Cada comunidade vai ser como o reino de Deus. Olha que coisa fantástica. Aí a reunião de nós, que é uma comunidade como o reino de Deus. E você está perguntando assim, André, e o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a nova realidade em que só aquilo que Deus quer é o que de fato acontece. Só há espaço para a vontade de Deus. As únicas pessoas no planeta que têm prazer em querer o que Deus quer é aqueles que são regenerados, é aqueles que nasceram de modo novo. Todo aquele que é membro da comunidade de Jesus de Nazaré experimentou um novo nascimento. Só como assim, André? Por exemplo, quando eu fiz o vídeo chamada para essa nossa conversa, eu citei o Nicodemos. Ele era um PhD que não conseguia compreender. Aí Jesus começou a conversa com ele, porque você sabe, o Nicodemos foi lá conversar com Jesus à noite, quando quer mal o filme. Porque assim, quando você é um religioso, você liga muito mais para a sua reputação, ou seja, para a sua exterioridade, do que para o seu caráter. Deus se importa com o caráter, mas quando você é religioso, você cuida muito mais da sua reputação. O que é reputação? É aquilo que os outros pensam que eu sou. O que é caráter? É o que eu sou de fato. Aí o Nicodemos, não querendo queimar o filme, foi de noite, porque não ficava bem assim andar com Jesus. Jesus era
entendeu? Marginal, não ficava legal. Mas ele estava desconfiado de que tinha algo mais com ele. Aí ele começa assim: Senhor, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ó, que elogio, imagina. Aí Jesus, como conhece a interioridade, falou: Nicodemos, vamos direto ao ponto. Ninguém pode ver, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer novamente. Aí Nicodemos dá uma tirada em Jesus. Como é que pode isso? Como é que pode um homem velho nascer novamente? Ele vai entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Em português a gente não percebe a ironia. Jesus, calma que o senhor está guardado. Aí Jesus responde assim: Nicodemos, se alguém não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Interessante que Jesus mudou o verbo. Primeiro ele fala entrar, depois ele fala ver. O que Jesus está falando? Essa realidade que eu estou propondo de vida só pode ser vista do lado de dentro. Todo aquele que vê é porque já está dentro. Às vezes eu encontro pessoas que reclamam comigo: pô, cara, essas paradas que você fala, esse negócio maneiro, eu sei como é que tem gente que não ouve. Calma, fica tranquilo, calma. É porque eu já nasci dentro. Ele está do lado de fora, ele não vê, cara. Para ele é uma loucura. Que esse cara é doido. Então, esse é o ponto. Você já nasce dentro. E quando você se dá conta, você fala: meu Deus, é porque você está dentro. É como se fosse uma nave espacial que está invisível na praça. Se você viu que existe uma nave espacial invisível na praça, é que você está dentro. Assim é o reino de Deus. Você já nasce dentro. Por isso que não há como você ficar debatendo, perdendo tempo. Mano, não dá. Ou o cara é gerado de modo novo e já nasce dentro e fica: meu Deus do céu. Ou então é só perda de tempo. Você não vai conseguir convencer ninguém, converter ninguém na marra. Ou Deus opera um novo nascimento e o cara se dá conta, ganha um batismo de lucidez, dá um salto na luz e começa a perceber a realidade, ou então nada feito. Qual é a ideia que eu estou trazendo para vocês? Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Deus não pode ser provado, mas Deus pode ser experimentado. Essa que é a coisa linda da nossa fé. Você não precisa provar Deus cientificamente falando, mas você tem toda a possibilidade de provar Deus. Só como assim, André? Provai e vede que o Senhor é bom. Você quer saber qual é o sabor de Deus? Deus tem sabor. Como é que eu faço para saber o sabor de Deus? Prova, experimenta. E aí você vai saber. Olha que interessante que ele diz: provai e vede. Todo aquele que vê é porque provou. E quem prova, consequentemente, também vê. E aí você fala: André, como é que eu faço para provar a Deus? Só dá para provar a Deus pela fé. E aí você me pergunta: André, e o que é fé? Fé é um dom. Fé é um presente que a Trindade nos dá para que a gente creia. O que é crer, André? É dar razão a tudo que Deus disser. Você tão somente vai falar: amém. Eu concordo, Senhor, é do teu jeito e eu sempre está certo e eu completamente equivocado. Por favor, Senhor, matricule-me na tua escola, porque eu preciso o mais rápido possível reaprender a ser gente, porque eu não sei ser gente da maneira certa. Essa é a proposta do Evangelho para nós. Por quê? Porque nós somos membros da família de Deus. Existe a família Deus e existe a família de Deus. Família Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Família de Deus é a igreja, somos nós. Cada um de nós tem a vocação de ser feito mais parecido com Jesus. E a nossa comunidade tem a vocação de ser como o reino de Deus. Esse é o nosso papel existencial. Isso me faz lembrar, por exemplo, Mateus capítulo 5, entre os versos 13 e 16, tem algo fantástico. Jesus diz que a família de Deus é a luz do mundo e o sal da terra. Eu sei que muitos de nós já ouviram vários sermões que falam acerca de sal e luz. Eu só preciso te dizer o seguinte: Jesus não estava falando nada de sal e luz. Ele estava falando acerca da essencialidade da família de Deus. Mas como assim, André? O problema é que a gente concentra toda a nossa atenção na figura e esquece da essencialidade. Jesus disse coisas fantásticas acerca da família de Deus e falando acerca da essencialidade, ele ilustrou com a luz e o sal. Pegou? Só que quando a gente concentra toda a nossa atenção lá, a gente perde a essência.
Aí ele diz mais, que não é possível esconder uma cidade edificada sobre o monte. A pergunta é, e o que é uma cidade edificada sobre o monte? É a nova humanidade, é a família de Deus. O que ele está dizendo? Que é impossível que nós não sejamos percebidos pela sociedade. E aí, aqui começa a nossa responsabilidade. Por quê? Nós já temos tempo histórico na sociedade para sermos percebidos. A gente já está aqui, ó, já faz um tempo. Aí a pergunta que nós devemos nos fazer é, e como é que as pessoas estão percebendo os nossos movimentos a partir da nossa identidade, já que nós somos membros da família de Deus e somos a família de Deus? Mas fala, interessante, hein? Porque no final ele diz assim, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está no céu. Extraordinário. Uma vez eu falei sobre isso e uma pessoa me esperou até que eu despedi todas as pessoas da minha igreja local. E ele falou assim, André, você tirou um peso dos meus ombros. Eu, que bom, irmão. Porque tem ambiente que você vai e você entra pesado e sai sobrecarregado. O negócio é frenético. Agora eu falei, poxa, que beleza, né? Porque eu falei assim, a ideia era, qual é o resultado que Deus espera? Por exemplo, quando a gente fala de evangelização. Tem gente que diz assim, tem gente que se lamenta, poxa, eu nunca ganhei nenhuma alma para Jesus. Eu falo, graças a Deus. Porque senão você seria discípulo de Allan Kardec. Allan Kardec cuida especificamente só das almas. Isso é papel dele, por isso que ele está aí, entendeu? Nós não, nós cuidamos da integralidade do ser. Não dá para a alma sair lá, aceitar Jesus e depois pular para dentro de novo. Não dá. É o ser integral. Não tenho nada contra o Allan, deixa ele lá tranquilo, mas não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é outra. E detalhe, Deus também não te chamou para fazer isso, porque isso é papel do Espírito Santo. Conversão é departamento do Espírito Santo. Ponto. E aí você pergunta, ué, e eu? Bom, está escrito, assim também brilhe a vossa luz. Por exemplo, às vezes eu falo em alguns ambientes, aí tem umas irmãzinhas assim que tem idade para ser minha mãe, minha avó, elas vêm com, meu filho, extraordinário essas coisas que o senhor fala. Nossa, eu sou um menino iluminado. Aí eu agradeço o elogio, mas né, não posso deixar passar. Falo, não, iluminado é alguém cuja luz está sobre. Como eu sou discípulo de Jesus de Nazaré e sou do Evangelho, não é que a luz está sobre mim, a luz está dentro de mim. Eu não sou um iluminado, eu sou um ser luminoso. Assim também brilhe a vossa luz diante da humanidade, para que, vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está no céu. Traduzindo, qual é a ideia? A partir da maneira como vivemos, todos os seres humanos da Terra que têm contato conosco, ainda que não creiam, precisam reconhecer que nós só vivemos como vivemos porque nós somos de Deus e Deus é conosco. Isso para Deus é um grande elogio, é um louvor. Traduzindo, Deus não pede que você converta ninguém, mas que todos que têm contato com você louvem-no pela maneira como você vive como membro da família dele. É um negócio extraordinário. Nessa manhã, conversei com você sobre alguns movimentos de Deus, desde a criação até a redenção. Por quê? Tudo aquilo que Deus intentou na criação, Ele obtém pela redenção. Nós somos a nova humanidade. Qualquer pessoa no planeta que tenha dificuldade de saber como é que se deve viver, é só ele passar um tempo com a gente. Se ele olhar para Jesus de Nazaré, ele vai saber como Deus é. E se ele precisar saber como é que os caras vivem a partir do arrependimento e da conversão, é só ele passar um tempo com a gente. Porque nós somos aqueles que acordam todos os dias pela manhã para se arrepender. Nós viemos para essa reunião esperando espaço em Deus para a gente se arrepender. Porque caso não seja assim, a gente não tem possibilidade de viver tudo de modo novo. A gente vai viver tudo de novo. Nós somos aqueles que experimentam o novo nascimento. Todo aquele que experimenta o novo nascimento, ele é leve, ele é perceptível, ele é imprevisível e ele é imanipulável. Traduzindo, você é leve, você é como o vento. É fácil Deus te dirigir, não há peso, você não tem aquela sobrecarga. Deus fala, por exemplo, para você, sai daqui e vai para lá, é rápido. Você se move com muita velocidade na existência.
você é perceptível, embora você exerça piedade no anonimato, você não sai com trombeta por aí, bandeirando, olha a ação que eu estou fazendo. Não. Você faz no anonimato, mas é sempre perceptível. Todas as pessoas que tiverem contato com você vão notar que isso aí que está acontecendo é uma ação extraordinária de Deus através de você. Isso é fantástico. Você é imanipulável. Traduzindo, ninguém manda em você. Só Deus. O que não significa que você vai ser rebelde, não vai ouvir mais ninguém, não é nada disso. Significa que você está tão habituado, tão acostumado, tão familiarizado com a vontade e a voz de Deus, que você consegue percebê-la através dos seres humanos que tem na face da terra. Olha que coisa fantástica. Eu não estou dizendo que só os crentes vão falar e você vai falar, oh, foi Deus. Não. Deus faz, Deus é Deus, ele não está circunscrito a lugar nenhum. Então tem horas que até os incrédulos falam coisas que vêm de Deus para vocês e falam, caramba, procede. E o contrário também é verdadeiro. Tem hora que os camaradas assim, que são da fé, que deveriam dar um bom conselho, dão um conselho completamente equivocado. Por quê? Por uma questão muito simples. Mundo não é uma geografia. Mundo é uma atitude, mundo é um pensamento, mundo é um sistema em rebelião contra Deus. E pode se manifestar em qualquer lugar, inclusive intramuros. Inclusive numa reunião de igreja. Acontece. Por quê? Mundo é toda vez que a vontade de Deus está sendo proferida e alguém é contra. Isso é manifestação do mundo. Leve, perceptível, imanipulável, imprevisível. Ninguém sabe de onde o vento vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer conosco quando a gente sair aqui da reunião. Ninguém sabe. Por exemplo, eu sou casado. Nunca disse a minha esposa, vou ali rapidinho e volto. Jamais, não sou doido. Não sou inconsequente. Entrei no colégio sexta-feira, 8 da manhã. Meu horário, 12h25. Tá bom demais. Saí de lá 4h30 da tarde. Por quê? Imprevisível. Não sei o que Deus tem para hoje, por isso que eu oro. Não faço a menor ideia. Não faço ideia. Por isso que eu tenho passaporte. Por isso que eu sou matriculado numa escola de idiomas. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode falar assim, mete o pé, vaza. E aí eu preciso aprender também a comunicar em outra maneira, eu preciso soprar vento de outra maneira. A maneira universal agora que a gente tem de falar em inglês, então, termina assim. Você já tem seu passaporte? Você já sabe soprar vento de uma maneira diferente? Nós participamos desse movimento aqui da Trindade. Quem nós somos? Membros da família de Deus. Existe a família Deus e a família de Deus. Qual é a nossa missão? Nós estamos num gerúndio existencial missional. Nós estamos percorrendo a criação. O que nós estamos anunciando? Que um membro da nossa família resolveu o que havia para ser resolvido. E aí, todos nós que ainda não estamos vivendo do jeito da família de Deus, a gente tem um espaço de arrependimento e de conversão. Foi com esse espírito, por exemplo, que a gente celebrou a ceia nessa manhã. Por isso que a gente fez em memória desse membro ilustre da nossa família, porque ele tem o nome de Salvador. Então, todas as vezes que a gente não vive do modo da nossa família, isso tem um nome, chama pecado. Então, nessa manhã, eu espero que o Espírito Santo possa ter feito bom uso de tudo isso que a gente conversou, de tal maneira que você o tenha ouvido. Se você o ouviu, certamente também você já sabe que algumas coisas precisam de harmonização com a vontade de Deus. E aí é um território que eu não tenho autorização para cruzar. Isso aí só pode ser resolvido entre você e a Trindade. Então vou te dar um espaço, vou te dar pelo menos 1 minuto. Faça a oração que você entende que deve ser feita, resolva o que há para ser resolvido e levante-se para viver em novidade de vida. Porque não faz nenhum sentido alguém ser gerado de modo novo para continuar vivendo tudo de novo. Não faz sentido. Nessa manhã o Espírito Santo nos reuniu aqui exatamente para converter o nosso coração. Se ainda há alguma aresta que precisa ser aparada, esse é o momento. Então espero que você faça bom uso dele. Na sequência nós oramos e se você concordar, diga amém no final.